Meus irmãos e irmãs, eu tenho contato com muitas pessoas. E uma das coisas que eu observo quando converso com várias delas é o quanto elas estão perdidas. Mas perdida em que sentido? Sem direção. Elas dizem, não sei para onde ir. Em determinados momentos da vida, teremos que tomar decisões que precisarão ser assertivas. Se formos pelo caminho errado, isso prejudicará a nossa vida para sempre. E nós nunca estamos sozinhos nas nossas escolhas, pois tudo o que fazemos afeta ou interfere na vida de mais alguém. É como se, na nossa estrada, tivesse várias opções de saída, mas todas elas com curvas que não nos permitem ver com clareza o que vem mais adiante. Embora nós não consigamos saber o que nos espera mais à frente, existem momentos que nós precisamos escolher uma dessas saídas para nós prosseguirmos. Quando você diz, não sei para onde ir, é hora de deixar Deus, através da sua palavra e do Espírito Santo, te guiar. Se você é uma nova criatura, Ele mora aí, dentro de você. Temos o privilégio de ser filhos do Deus que enxerga lá na frente, muito além das curvas. Você não precisa ficar perdido. Perdido você estava quando não tinha Jesus e era guiado apenas pelos seus próprios sentimentos, sua própria lógica, sua própria inteligência. Entregue esta situação ao Senhor. Aquiete o seu coração para conseguir ouvir a direção de Deus e não tome nenhuma decisão precipitada. Haja apenas quando estiver em paz. A carnalidade nos faz perder as nossas escolhas corretas. Quantos crentes, quantas pessoas metem os pés pelas mãos por causa da sua imaturidade, por causa da sua pressa, e depois de uma decisão errada, tem que recuar, trabalhar muito mais para recuperar o que foi perdido. A luz para o seu caminho mora aí, dentro de você. Tenha calma, aguarde o sinal verde. Aí sim, você vai prosseguir e vai conseguir conquistar as suas bênçãos, porque você está debaixo daquele que fez os céus e a terra. Ou seja, você está debaixo da proteção do nosso Deus. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, com muita alegria, com muita felicidade, estamos nós começando mais uma programação, Um Novo Caminhar, né? Onde o nosso propósito é exclusivo estar levando para você e sua família a bênção de Deus através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, né? Mais uma vez estamos alegres, contentes, felizes, Deus proporcionando a oportunidade de estarmos aqui anunciando o seu nome, anunciando a salvação em Jesus Cristo. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa felicidade. Você que está nos acompanhando em qualquer parte do nosso Brasil, seja bem-vindo, irmão, seja bem-vinda, irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar reinando na sua vida e no seu coração, né? Muito obrigado por mais uma vez você abrir as portas da sua casa, do seu lar, para que a gente possa entrar e passar alguns momentos juntos, glorificando, exaltando ao nosso Pai e cultuando a Ele que é digno de toda honra e de toda a glória. Quem vos saúda nessa doce e santa paz, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre fazendo aquele nosso costumeiro convite para você permanecer conosco, porque até o final
do nosso programa, nós vamos estar orando e vamos estar buscando a presença de Deus uns pelos outros e, com certeza, Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, vai estar respondendo a nossa petição, a nossa necessidade. Não importa a luta, não importa a dor que você está sentindo, apenas creia que para Deus não há impossível, apenas creia que para Deus tudo Ele pode realizar na nossa vida. É preciso acreditar, é preciso o exercício da fé. E se você assim fizer, com certeza, hoje é a noite da sua vitória, hoje é a noite da sua bênção, hoje é a noite que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, no seu coração e, com certeza, em toda a sua família. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos então continuando e agora apresentando com muita alegria, estendemos o convite. E ele aceitou com muito carinho, nosso irmão, acima de tudo, acima de irmão, nosso amigo particular, que com carinho, com seu sorriso, com toda a sua simpatia, está conosco hoje e vai transmitir a palavra do Senhor, nosso irmão, pastor Rodrigo Silva. Com muita alegria, temos então a presença deste grande servo de Deus, que também está saudando a todos os nossos irmãos. Pastor Rodrigo, Deus abençoe e obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor mais uma vez. Amém, amém. Graça e paz a todos. Fico muito feliz de estar aqui, podendo participar mais uma vez, para trazer algo de Deus para a vida dos nossos ouvintes, para as nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus vai alcançar muitas vidas através dessa palavra, desse projeto, como já tem alcançado. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós, amém, essa noite. Graças a Deus, com certeza. E você que está nos acompanhando, irmãos, esteja compartilhando a nossa programação de hoje, especialmente a palavra de Deus, porque hoje a palavra vai ser trazida de uma forma em estudo. O pastor Rodrigo, ele é teólogo, ele é um profundo conhecedor da palavra de Deus e tem ministrado grandes estudos na igreja. Enfim, um homem que está sendo aí tremendamente usado na palavra do Senhor para instruir o conhecimento, para trazer a nós a profundidade, a beleza da palavra de Deus. Eu gostaria hoje que você estivesse aí compartilhando essa nossa programação de uma forma muito especial, porque o assunto a ser tratado, o assunto a ser abordado, o assunto que Deus colocou no coração para ser hoje ministrado nessa programação, com certeza vai falar forte, vai fazer muitas pessoas, começarem a olhar novamente com uma outra perspectiva o poder da salvação que há em Jesus Cristo, a nossa obrigação de estarmos buscando ao Senhor Jesus, e com certeza, irmão Rodrigo, Deus hoje, através desse estudo, através dessa palavra, tem muito para falar em cada coração, pastor Rodrigo. Amém. Eu tenho certeza que Deus tem colocado algo nos nossos corações e hoje não é diferente. Eu creio que através do texto que vai ser lido hoje, Deus vai poder falar grandes coisas com a gente, uma mensagem sobre salvação, sobre perdão, sobre amor. Como nós estávamos conversando aqui antes do começo do programa, onde a gente sente que o amor de muitos ainda tem se esfriado e a gente tem certeza que o Deus continua firme, Deus continua amando nós, e eu creio que isso vai revitalizar o amor de Deus nas nossas vidas, e Deus tem falado ao meu coração sobre isso. Eu tenho trabalhado a questão cristocêntrica e toda vez que eu leio e eu trabalho acerca de Cristo nos evangelhos, no Antigo Testamento, eu aprendo muito mais com ele. Bem? Com certeza isso é muito importante, tomar conhecimento, aprender. Irmãos, e hoje nós estamos muito precisando verdadeiramente deste amor cristão, desta irmandade novamente, principalmente dentro da igreja, Precisamos amar nossos irmãos, ir buscar aqueles que estão se ausentando, ir aos hospitais visitar aquelas pessoas que estão enfermas, Quantas pessoas estão aí hoje necessitando de uma graça, de uma bênção, e que muitas vezes está nas nossas mãos, não um milagre, mas a pessoa a quem Deus pode usar a realizar o grande milagre na vida. Depende de cada um de nós. Vamos buscar ao nosso Deus, vamos aprender a amar um pouco mais, porque a própria palavra nos diz, que pode mover céus e terras o nosso conhecimento, mas se não tiver amor, de nada valerá.
Então vamos compartilhar a programação de hoje, vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema e com certeza Deus vai estar falando em cada coração. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos começar o programa orando, buscando a presença de Deus. Eu convido você a estar agora falando com o Pai, pedindo a graça e a misericórdia. Vamos pedir que Deus venha abençoar a programação de hoje, a ministração da palavra, que venha falar profundamente conosco, em nosso coração, e que sirva como base para estarmos levando também as pessoas que necessitam. Vamos orar, vamos juntos então falar com o nosso Deus. Momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai eterno que está no céu, mais uma vez a gente se entrega, meu Pai, a Ti, na programação Um Novo Caminhar desta noite, buscando, Senhor, Tua presença, buscando, Senhor, a Tua face, e estando certo, meu Deus, de que o Senhor está pronto para abençoar vidas, alcançar pessoas que hoje vão se entregar ao Senhor, ouvindo, Senhor, a Tua mensagem que tem preparada para hoje. Pai de amor, Pai de graça, venha alcançar, meu Pai, as vidas que estão enfermas, pessoas que estão doentes neste momento, e que elas possam, Senhor, através do Teu milagre, contar o testemunho da grande vitória. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o Teu servo, que hoje vai estar incumbido de estar trazendo, ministrando, Senhor, uma palavra, ministrando, ó Pai, a mensagem desta noite, que o Senhor possa usá-lo de uma forma toda poderosa, de uma forma toda especial, e que almas venham a se render mediante a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a nossa programação, visita, Senhor, agora cada lar, cada casa, cada coração, que a nossa programação hoje, Pai, possa ser compartilhada com o maior número de pessoas possíveis, Pai, não para que a gente se engrandeça, mas para que o Teu nome seja glorificado e mais vidas possam ser alcançadas. Eu busco, Senhor, a Tua presença, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua bênção na programação desta noite, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre os lares, sobre o nosso Brasil, sobre as autoridades constituídas e também sobre a minha casa, a minha família. Venha abençoar de uma forma toda especial. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, e crendo no Teu poder e na Tua resposta, eu quero entregar a minha oração, a nossa oração, em agradecimento desde hoje para todo sempre. Amém. Um novo caminhar. Muito bem, vamos em frente, vamos continuando com a nossa programação, né? Mandando a nossa saudação para todos os nossos irmãos que já estão acompanhando no nosso Brasilzão afora, de norte a sul, de leste a oeste, pessoas acompanhando a programação. Sejam todos vocês muito bem-vindos, meus amados irmãos. Vamos mandando a paz do Senhor para nossa irmã Cleide Maria, que está acompanhando a programação lá em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Um abraço, irmã, Deus abençoe. A nossa irmã Eliana Cristina também está conosco. O nosso irmão Alcedir Fernandes, Samuel Lima Junqueira, nosso irmão Pastor Rodrigo já compartilhando a programação de hoje, um abraço. Nosso irmão lá de Tupã, João Serdã, também já conosco, um abraço, irmão João, Deus abençoe, né? Quero mandar também a saudação e a paz do Senhor para nossa irmã Tereza Trevisan, sempre com a gente, né, irmã Tereza? Um abraço, minha amiga, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Lourdes Suzigan, a Mari Grace lá em São Paulo. Enfim, sejam todos vocês, meus amados, muito bem-vindos. Daqui a pouquinho o louvor, daqui a pouquinho a mensagem. Enquanto isso, vai compartilhando. Eu queria convidar o pastor Rodrigo para falar um pouquinho do trabalho que vem realizando na igreja, o trabalho de escatologia, o trabalho de teologia, aquilo que Deus tem feito em sua vida e que Ele tem colocado
as mãos para levar avante a obra do Senhor Jesus Cristo. Pastor Rodrigo. A gente tem trabalhado bastante com a questão teológica, porque a gente percebe que hoje falta muito estudo teológico, estudo da educação teológica, o aprofundamento no texto sagrado, e a gente às vezes fica com uma teologia, rasa, e a gente precisa aprofundar cada vez mais no conhecimento. E eu falo que eu dou aula não só de teologia, mas dou aula de outras disciplinas e da minha primeira formação, e eu falo aos meus alunos que conhecimento ninguém te toma, e ainda mais no nosso meio, o conhecimento teológico, né? Quando a gente tem o conhecimento teológico, eu acho que a gente começa a enxergar. Quando eu me aprofundei, principalmente nesse fim de ano de 2024 a 2025 a 2026, eu tenho observado muito a questão de Cristo, e eu tenho lido bastante sobre o tema, sobre cristologia, sobre estudar o conceito da pessoa de Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Isso tem aberto, e quando eu leio, cada vez que eu leio um texto, parece que Deus fala comigo assim, de uma forma, eu olho e faço, uau, como que a gente deixou passar uma coisa dessa, né? Eu tenho certeza que o que nós vamos ler hoje, o texto que está lá em João 8, vai falar muito nos nossos corações. A gente vai falar um pouco de alguns termos teológicos, vamos falar um pouco de paralelismo teológico que há no texto, os contrastes que tem com o texto e a questão do foco do que está escrito em João 8. E eu tenho certeza que Cristo vai mostrar e vai tirar muitas vendas dos nossos olhos através desses textos, né? Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, fiquem atentos, fiquem aí apostos, porque Deus com certeza hoje vai estar falando poderosamente com a gente. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 11, a palavra de Deus nos diz assim, olha, guarda o que tens, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, minhas irmãs que acompanham, que ouvem a nossa programação, Jesus, ele está vindo, Jesus, ele está voltando. Ao longo de toda a história da fé cristã, uma das mensagens mais poderosas e cheias de esperança é a promessa da volta de Jesus Cristo. Desde os primeiros dias da igreja, os fiéis aguardam com muita expectativa esse momento glorioso. Quando dizemos, meus irmãos, Jesus está voltando, Jesus está vindo, não se trata apenas de uma frase cheia de efeito, mas é de um chamado à nossa reflexão, à vigilância, à transformação da nossa vida. A promessa do retorno de Cristo representa esperança para todos aqueles que acreditam. Em meio às dificuldades, injustiças, sofrimentos deste mundo, essa promessa lembra aos cristãos que a história não está fora do controle de Deus. A volta de Jesus simboliza um cumprimento de profecias, de promessas de Deus, a restauração da justiça e, acima de tudo, a vitória final do bem sobre o mal. Entretanto, essa mensagem também traz para nós responsabilidades. A expectativa pela volta de Cristo convida a cada pessoa a examinar a sua própria vida, seus valores, as suas atitudes. Não se trata de viver com medo, mas é de viver com propósito, buscando praticar o amor, a fé, a misericórdia ensinados por Jesus. Assim, meu irmão e minha irmã, a fé deixa de ser apenas um discurso e passa a se manifestar em ações concretas no nosso cotidiano. Portanto, quando proclamamos que Jesus está vindo, nós estamos reafirmando uma esperança viva que fortalece a fé e motiva a transformação. Essa mensagem convida os cristãos a permanecerem firmes, vigilantes, comprometidos com os ensinamentos de Cristo
e vivendo de uma maneira que reflita a luz do Evangelho enquanto aguardam, com confiança, a volta de Jesus Cristo, o verdadeiro cumprimento desta profecia. Portanto, repetindo o que diz o capítulo 3, verso 11 de Apocalipse, eis que venho sem demora. Guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vida do crente que é bem diferente de todos aqui. Ele é diferente também, pois ele não tem medo de partir. Sua vida é luz que clareia e sempre incendeia aonde chegar. Este fogo está dentro de mim. O crente é assim e não pode mudar. Este fogo está dentro de mim. O crente é assim e não pode mudar. O crente não morre e nunca morreu. Ele sai de pertinho da gente pra morar com Deus. O crente não morre e nunca morreu. Ele sai de pertinho da gente pra morar com Deus. Muitos partem pra eternidade, deixando saudade aos queridos seus, pra um lugar de sofrimento eterno, chamado inferno, distante de Deus. Mas aquele que com Cristo parte, fez um bom combate, já vai descansar. Nós sabemos que naquele dia da campa fria vai ressuscitar. Nós sabemos que naquele dia da campa fria vai ressuscitar. O crente não morre e nunca morreu. Ele sai de pertinho da gente pra morar com Deus. O crente não morre e nunca morreu. Ele sai de pertinho da gente pra morar com Deus. Ele sai de pertinho da gente pra morar com Deus. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, vamos aí, depois desse louvor maravilhoso, né? Vamos aí estar agora nos preparando para entrar no momento da palavra de Deus, abrindo todo o espaço, né, para que o pastor Rodrigo possa estar aí ministrando a palavra de Deus. E você que tem a sua Bíblia, busque-a ali na estante, na sua prateleira, né, no seu quarto, no seu
cantinho onde você costuma praticar a leitura da palavra de Deus e abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8, onde ele vai estar discorrendo em vários versículos, explanando, falando da palavra de Deus. Agora, se não estiver ao seu alcance, se você não conseguir pegar esta Bíblia física aí junto de você, não se preocupe, acompanhe na tela, dentro do possível a gente vai estar aí também colocando e projetando para você acompanhar na tela a mensagem de Deus desta noite, amém? Graças a Deus. Antes de nós passarmos a oportunidade para o pastor Rodrigo, eu quero mandar um abraço também para nossa irmã Ivone Aparecida Boaventura, que está nos acompanhando lá na cidade de Pedrinhas, em Sergipe. Um abraço, irmã, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa derramar muitas vitórias. Nosso irmão Luiz Carlos Silva também já está participando com a gente. Forte abraço, irmão, seja bem-vindo, que Deus derrame muitas bênçãos e vitórias na vida de cada um de vocês. Nosso irmão Samuel Junqueira também participando com a gente, a Eliana Cristina também participando conosco. Que Deus abençoe todos vocês, meus amados, são muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar grandemente você, sua casa, sua família, que você possa ser portador, que você possa ser portadora da graça e da paz de Cristo aí no seu lar ou no ambiente aonde você vive, no seu trabalho, na sua família, no seu círculo de amizade, que nós possamos ser sempre a luz de Cristo, iluminando um caminho que anda um mundo totalmente em trevas. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos então agora ouvir com muita atenção, com muito carinho, a palavra de Deus. E o programa Um Novo Caminhar abre agora a oportunidade para cada um de nós ouvirmos aquilo que Deus tem para falar comigo e para falar com você. Programa Um Novo Caminhar e o momento da palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo. Tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Olá, mais uma vez, que a paz do Senhor alcance a todos vocês, aos nossos ouvintes. Eu queria iniciar já com um texto que se encontra lá em João 8. Eu vou falar do episódio que narra o capítulo 8, mas eu quero ler um versículo em específico, e aí depois a gente vai trabalhando os outros versículos, o que tem em cada um deles, tá? Então o texto vai falar lá em João 8, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E Jesus pergunta: Ninguém te condenou? Versículo 11 discorre, né? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Bem? Graças a Deus. E através desse texto, Deus veio falar comigo sobre essa questão da mulher. E às vezes a gente começa o primeiro tópico lá em cima do texto, né? O capítulo, o nome do texto está escrito a mulher adúltera, né? Eu acho que mais
interessante falar, eu colocaria ali, em vez de mulher adulta, eu vou falar a mulher perdoada, né? A mulher que alcançou o amor de Jesus, né? Então, para que a gente se situe no contexto do teológico do capítulo 8 de João, a Bíblia vai falar para nós de uma mulher que foi pega em flagrante adultério, né? O texto fala que ela estava foi surpreendida em adultério, né? O capítulo versículo 3 vai falar. E nisso, quando ele fala dessa mulher, o texto está dizendo para nós que ela é levada até Jesus, né? Então, para que a gente se situe no contexto histórico, Jesus estava ele estava tinha acabado de sair, né? Ele tinha ido para o Monte das Oliveiras. O texto fala que no capítulo 7, versículo 53, ele encerra o capítulo como aquele versículo que todo mundo costuma falar, né? E cada um foi para a sua casa, né? E todos foram para a sua casa ali, porque estava num contexto de festa. Então a Bíblia vai falar para nós o contexto das festas do tabernáculo, né? Jesus, nesse capítulo, no capítulo 7, para o capítulo 8, ele vai falar que ele é a fonte da água viva. A gente vai usar essa analogia junto do capítulo 8 também. Então, na teologia, a gente traz uma ideia de perícope, né, que é um pedaço do texto isolado que transmite uma ideia. Então, essa perícope que fala da mulher adúltera, ele começa já com pontos, né, a gente chama isso de contrapontos no capítulo 7. Jesus, ele já se apresenta como a luz do mundo e a fonte de água viva, tanto porque a gente estávamos falando da festa dos tabernáculos, e aí o texto fala que Jesus ele passa a noite, né? Ele, entretanto, capítulo 8, verso 1, ele vai falar que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E versículo 2 vai falar que de madrugada voltou novamente para o templo. Então ele estava no templo, né? Já de madrugada, algumas traduções vai falar que bem cedo, Jesus estava ali, né? E ali eu já começo, a partir desse versículo, eu já começo a trazer algumas ideias para nós desse cenário, né? Então, eu vou ler alguns outros versículos que vai falar, né? O capítulo 8, verso 3. Os escribas e os fariseus trouxeram à presença de Cristo uma mulher que foi surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Versículo 4, disseram-lhe a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, ou adulterando. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E aqui, nesse momento, eles questionam Jesus, falam: tu podes nos dizer o quê? O que o senhor tem a dizer com isso, né? E o texto, quando fala dessa questão, a gente começa a ver que, na realidade, tudo isso é uma montagem, vamos dizer assim, que é uma armadilha que foi feita para tentarem pegar Jesus. A ideia, né, no capítulo 8, ele fala, né, eles estavam tentando pegar Jesus, né, eles estavam tentando fazer Jesus cair em, em algumas coisas. Já vou explicar, porque quando você começa a analisar o contexto aqui do capítulo, a ideia dos fariseus, dos religiosos, né, são as primeiras pessoas que nós vemos no texto, os religiosos. Jesus estava no templo, estava ensinando, né? Quando você olha a tradição judaica, quando você olha a época, o templo era um lugar grande, era um espaço grande onde as pessoas sentavam e ensinavam, e as outras pessoas se ajuntavam ao redor. Então a cena, quero que você comece a entender a cena, entre nessa cena e comece a entender que Jesus estava ali, provavelmente uma grande multidão estava ensinando, ele estava ensinando um grupo de pessoas, e de repente, do nada, uma mulher ela é arrastada e jogada naquele meio. E aí o texto mostra para nós que eles estavam tentando, né, pegar Jesus, né? Então ele fala, eles vêm com a lei, ele já vem dizendo a lei para Jesus, e se você começa a observar, o que eles queriam pegar Jesus é que tinha duas coisas a se analisar nesse primeiro momento do texto. A primeira delas é que, quando eles chegam, eles queriam que, de repente, Jesus falasse: não, condene, ou que Jesus falasse: não,
deixe ela embora, perdoe ela, ela não liberte ela. E quando eu acredito que eles tenham essa ideia em mente, eles estavam querendo que Jesus, vamos falar um termo hoje, né? Colocar Jesus em xeque, né? Eles queriam colocar Jesus em xeque para pegar Jesus de um jeito que ele não conseguisse escapar. E por que isso? Quando você começa a ver, se Jesus chegasse naquele momento e falasse assim: olha, absolva ela. Não, ela vai embora. Pode liberar ela, ele estaria contrariando a lei de Moisés. E aí, ali, naquele momento, aqueles que ali estavam falariam que ele realmente não levava a sério, não obedecia, não cumpria a lei de Moisés. E ao mesmo tempo, quando eu imagino que se eles quisessem a ideia de Jesus falar, não, condene, a lei de Moisés manda condenar, então vamos, apedrejem ela ou matem ela, eles estariam pegando Jesus em dois pontos, né? O primeiro deles é que a palavra de Jesus era uma palavra de misericórdia, era uma palavra de perdão, e aí provavelmente eles falariam, você não gosta tanto de falar de amor, de perdão e está condenando essa mulher? Ou, se você estudar o contexto político da época, só os romanos poderiam sentenciar alguém à pena de morte. Então, e para você ver que a sacada do texto é que eles não pegam ela e levam ela no sinédrio, porque a ideia era que fosse levado diante ao Pilar, ao sinédrio. Só que assim, diante Roma, o adultério não era considerado um crime capital, então não havia condenação para a morte no crime de adultério. E outra coisa que mais nos chama a atenção, lá em Deuteronômios vai falar que aqueles que forem pegos em adultério, né? Então tanto o homem quanto a mulher. E cadê o homem nessa história? Né? Onde está o homem? A mulher, a Bíblia fala, o texto fala que ela foi surpreendida, ela foi pega em flagrante, ela estava num momento lá na hora H. E aí eu acredito que essa mulher, na verdade, ela estava sendo usada ali, na verdade, como uma isca, justamente para poder pegar Jesus, e aí quando Jesus falasse, não, então condene, ele estaria contra Roma, ele estaria fazendo como se dissesse, vamos dizer na época, uma rebeldia contra Roma, né? Então, a ideia que eles queriam era essa. E Jesus nos surpreende, né? Que, na verdade, ao mesmo tempo, ele não condena, mas também não a perdoa, né? Então, a gente começa a enxergar que ele não muda, ele não condena ela, né? Ele condena o pecado que havia nela, mas só que, para nós, ali naquele momento, Jesus, quando ele ao invés de responder, ao invés de falar, ele simplesmente, o texto fala para nós lá que no capítulo 8, versículo 6, né, eles diziam para ele, né, isso diziam eles, tendo para terem o que acusar. Então, o texto fala, isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar ele, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, nesse momento, Jesus ele começa a mostrar para nós que, na verdade, ele está invertendo todo aquele contexto, né? Se você analisar, e a gente fala isso teologicamente, a gente fala que dos arquétipos bíblicos, Tomás de Aquino fala que, durante seus trabalhos, seus escritos, ele fala que o ato de encurvar-se, de Jesus inclinar-se para escrever, tem relação com a vinda de Cristo, né? Então tem relação com a salvação, que é o Deus, que era Deus, que se humilhou e se rebaixou para nos salvar, para nos alcançar. Então ele faz a gente chama isso na teologia, a gente chama isso de arquétipos, né? O fato de ele se agachar e de se inclinar, ele está dizendo assim, olha, o Deus, ele se abaixa, o Deus, ele veio para que, só para que a gente entenda, a Igreja Católica no início do século, no começo da Revolução, quando eles começam a falar de Deus, se você olhar igrejas antigas católicas, elas têm um teto muito alto, né? Eu não lembro a época, mas era uma construção arquitetônica da época, eles construíam isso para dizer para nós
que você não era nada, que o Deus seu era distante, porque que você dependia do sacerdote, você dependia daquele mediador para poder alcançar Deus, né? E Deus nesse contexto, Jesus nesse contexto, o próprio Deus, ele mostra para nós que na verdade ele desceu ao nosso nível, né? Ele desceu ao nível do pecador para encontrar o pecador. Então quando Tomás de Aquino faz essa analogia, ele está dizendo para nós lá no, nos seus estudos que Cristo é aquele que poderia permanecer de pé, ele se inclina, né? E é legal que o texto fala que os outros ali permaneciam de pé, né? Quando Jesus ele traz isso para nós, ele começa a mostrar, e o texto ele é bem rico em analogias, né? Em tipologias bíblicas, ele mostra para nós ele é um texto riquíssimo, porque quando Jesus ele se inclina e começa a escrever na terra, a gente às vezes fala assim, mas o que ele está escrevendo? Porque nenhum texto vai falar para nós o que realmente Jesus escrevia, porque ele falava que ele estava escrevendo na terra, não fala que se era o pecado tal. Só que quando você começa a ler, eu separei o texto que está em Jeremias, deixa eu só achar ele aqui, que está em Jeremias. Vamos lá, peraí. Jeremias 17, se eu não me engano, 17:13. Vamos lá. Se eu quiser colocar na tela aí pra gente, enquanto a gente conversa, aqui, ó, vamos lá. É isso, Jeremias, isso mesmo, 17:13. Então, a gente acredita que isso é associado a esse texto, né? Então, fala desse episódio que aconteceu lá em Jeremias, e aí a gente começa a entender essas questões que Jesus mostra para nós nesse momento aí, né? Então, o nosso pastor Dalmo vai abrir isso aí para nós, e aí a gente pode acompanhar junto, né? Hum. Olha lá. Então, o texto é Jeremias 17, perdão. É 17. 17:13. Dando trabalho aqui pro nosso Dalmo. Segura. Tô segurando. Não. Porque é interessante, né? A gente pergunta por que Jesus escreveu ali, né? E a gente deduz que o que foi escrito tem relação com o que está dizendo o texto de Jeremias aqui. Olha lá, Jeremias 17:13. Então você pode acompanhar na tela aí, para facilitar. O texto vai falar assim: ó, o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que deixaram serão envergonhados, os que se apartaram de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Alguns textos vai falar que terão, sei lá, aqueles que se apartam de mim terão seus nomes escritos na terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Tá? Então esse texto que eu trouxe aqui faz relação com o que nós estamos falando, por quê? Porque quando você começa a observar, o que está acontecendo? Imagina assim, ó. Santo Agostinho e alguns outros pensadores, inclusive Kenneth Reagan, alguns outros autores, enfim, MacArthur, vai falar dessa questão dessa mulher, que quando ela é levada aquele momento a Cristo, ela simboliza a igreja, né? Ela simboliza a igreja que ela é adúltera, a igreja, a humanidade, né? A igreja é a humanidade caída, a humanidade pecada, caída no pecado, a igreja que procura prazeres externos, né? Procura se satisfazer com prazeres externos e, na verdade,
ela é colocada sobre acusação, né? E aí, quando você fala dos escribas e os fariseus, os doutores da lei, eles estão ali naquele momento acusando ela, né? E aí a gente tem alguns textos que falam desse do acusador, que é o próprio Satanás. Então, essa tipologia mostra para nós que ali, aquele momento, o texto está mostrando para nós que a igreja está sendo acusada, a humanidade acusada, e ao invés dessa humanidade ser condenada, ela encontra Cristo, né? E aí você traz esse texto para nós, né? Você começa a ver que a humanidade, ó, e ela não foi lá porque quis. Ela não estava sendo levada lá de livre e espontânea vontade. Ela foi pega em adultério, então ela estava envergonhada. Se você olhar para aquela mulher, ela estava vamos imaginar assim, eu não sei literalmente, mas emocionalmente ela estava despida, sua vergonha estava sendo mostrada, e naquele momento aqueles que estavam ali acusando queriam o aval de Jesus para realmente condená-la, né? E nesse momento, quando Jesus ele dobra o joelho, ele se prostra, né? A gente até entende que quando ele escreve no chão, ele está mostrando para nós que ele desce ao nosso nível para nos encontrar, para nos achar, para buscar e redimir o pecador. É essa a ideia que o texto mostra para nós, que ele se achega até nós, né? Então o texto fala para nós, e aí ele começa a escrever, e é a dúvida, né? Que eu estava falando em Jeremias 17, a dúvida é o que ele estava escrevendo, né? E algumas bases teológicas, alguns pensamentos teológicos acreditam que ele escrevia o nome daqueles que se afastaram, né? Porque não havia diferença, porque o que Jesus estava querendo mostrar para nós ali? Que ali o pecado dela estava exposto, mas quantos pecados estavam ocultos ali, né? Na verdade, não era qual que era, quem que das testemunhas que ali estavam, quem tinha o direito de apedrejá-la, quem tinha o direito de condená-la, se também havia um pecado, se havia ali também, porque às vezes é fácil falar assim, mas eu brinco, eu falo assim, a pessoa fala assim, mas não tem pecadinho nem pecadão, realmente, mas eu acredito que tem, porque sabe por que tem pecadinho e pecadão? Eu falo pro irmão aqui, até a gente acha até interessante, por quê? Porque o meu pecado é pequeno, mas do irmão é grande. O dele é grande, o dele é pecadão, mas o meu é pequeno. Não importa se eu fiz a mesma coisa que ele, mas para a humanidade o pecado daquela mulher era grande, mas os pecados que eles tinham ocultos ali deles eram pequenos, porque o dela merecia condenação, mas o meu não. Você entendeu? Quem diz que não tem pecadinho e pecadão? Tem, o meu é pequenininho, mas o do irmão lá, que eu estou acusando ali, é grande, né? Porque ele precisa ser condenado. Não, ele é isso, ele é aquilo, ele não pode fazer isso, mas e eu? E o meu pecado? E como é que eu fico nessa história? Né? Então, quando Jesus ele escreve, a Bíblia está dizendo para nós que lá em João 7, no finalzinho do João 7, que eu até disse para nós, eu até vou ler só um versículo, não precisa nem procurar. Ele disse assim, ó, no último dia da festa, né, o grande dia, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber. Então ele está falando para nós, naquele momento, ele está se declarando que ele é a fonte das águas vivas. Assim como ele fala lá em João 4, que é o encontro com aquela mulher samaritana, que ele fala que aquele que vir até mim, não sente, a beber da água da minha fonte, não sentirá sede. Ele está mostrando para nós mais um ponto que a gente chama de teológico, que ele está dizendo assim, olha, a humanidade que bebe das coisas do mundo, a humanidade pecadora que vive bebendo das coisas que não são eternas, vão sentir sede. Mas aqueles que vierem beber da minha água, da água que vai fluir do rio de água viva, nunca mais vai ter sede. Então ele está se declarando a fonte das águas vivas. Então o texto está mostrando para nós que Jesus está inclinado, está falando ali naquele momento, e mostrando para nós que aquele fato dele se prostrar, né, aquele fato dele se colocar ali, ó, ele está dizendo assim, ei,
Eu que poderia julgá-la, eu estou. E aí, se você olhar, é mais interessante ainda que a tradição falava, né, que a narrativa ele não grita, ele não discute, né, ele inclina-se e escreve na terra. E aí, quando ele escreve na terra, enquanto os homens estão de pé em posição de superioridade, né, para condenar, o próprio Deus, ele desce ao nível do chão. Então, ele desce ao nível que e aí a gente começa a ver os pensadores, os patrísticos, né, os pais da igreja, e eles falam que Jesus ele se inclina para ao nível da vergonha daquela mulher. Que a mulher naquele momento ela está ali representando a igreja, ela representa a humanidade caída, ela representa o pecado, o pecador, e levado até Jesus, que na verdade ela não foi porque ela quis, né? Então é outro ponto, porque você olha assim, você começa a analisar e não, você abre assim, fica, aí você começa a fazer uau, porque a hora que você olha para trás, Jesus ele estava de madrugada ou pela manhã bem cedo. Então, provavelmente o dia ainda não tinha nem raiado e essa mulher já estava sendo levada para Jesus. Então, o que nós vemos com isso? Que não importa o momento, Jesus ele tem um encontro conosco. Então, não independente, muitas das vezes não depende da minha nem da dele, da vontade, depende da vontade de Deus, depende da vontade de Jesus, porque aquela mulher não, provavelmente em nenhum momento passou pela cabeça dela enquanto ela procurava os prazeres da carne, procurava o prazer do adultério, encontrar Cristo. E naquele momento, e aí é o que eu trago para nós, a mensagem principal do João 8, graça. Graça, que é o favor imerecido, é aquilo que nós não merecemos, aquela mulher não merecia, e ela nem, acredito eu que ela nem queria, porque ela não estava ali de livre, espontânea vontade, mas a graça alcançou aquela mulher. A graça chegou naquela mulher através da pessoa de Cristo. E aí, quando ele começa a escrever na terra, ele está dizendo assim para nós: olha, lembra lá atrás, quando Deus escreve nas tábuas, na lei, né? Ele está dizendo assim, olha, a lei, e ele mostra para nós que quando ele escreve, ele está fazendo uma analogia justamente com a lei lá atrás, com as tábuas que foram escritas na pedra, né? Só que aquela lei, está mostrando assim, ó, essa lei que vocês estão trazendo aqui é a lei que mata, é a lei inflexível. E aí ele escreve. E aí depois daquele momento que ele se levanta, o texto fala para nós que ele se levanta e dá o veredito. E aí ele fala que até virou um dito popular, né? Hoje isso virou jargão, todo mundo, é aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí naquele momento, quando Jesus ele fala o veredito, ele está dizendo, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não anula o que ela fez, porque ela está em pecado, mas ele mostra que não só ela, todos que ali estavam também estão em pecado. Então ele não está dizendo, olha, o seu pecado de boa. Não, ele está falando, ele está dizendo que ela pecou. Mas quem também não, aquele que está ali ao redor, se não tiver pecado, pode atirar a pedra. E aí o texto continua dizendo para nós, e é legal, a Bíblia mostra isso, e ele fala assim, né, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Isso faz relação grande também, né, como se estivesse na pergunta. Jesus levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E o texto vai falar no capítulo 7, versículo 7, 8, né, e tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. E aí você começa a ver, a Bíblia fala para nós que Jesus, primeira vez ele se inclina e escreve na terra, né? E aí ele vai fazer uma analogia, outra analogia, ao que está escrito em número 5. Não sei se você já ouviu falar, do que está escrito em número 5, do ritual das águas amargas. O texto fala para nós que havia um ritual na época, que a gente chama de ritual de águas amargas. O homem que tinha suspeita que a mulher dele estivesse em adultério, ele pegava essa mulher e apresentava ela ao sacerdote. E naquele momento o sacerdote pegava a água e misturava com o pó da terra, com essa terra. E se a pessoa estivesse em pecado, ao tomar essa água, ela sofreria as consequências, isso faria mal para ela.
Se não, se ela tivesse sem o pecado, sem o crime do adultério, ela não teria problema nenhum. E aí, quando Jesus ele escreve na terra e começa a mostrar para nós, ele mostra o ponto inverso disso. Porque se a pessoa estivesse em pecado, se tivesse dúvida do pecado, e aqui não, no texto da mulher adulta, a gente sabia que ela estava em pecado. A gente sabia que ela, se ela tomasse do ritual das águas amargas, vamos imaginar lá em número 5, depois você lê e procura lá, ela estaria sofrendo as consequências porque ela estava em pecado. Lá em número 5, o ritual das águas amargas fala que se a mulher ela tem suspeita de estar de estar em adultério, ela ia participar desse ritual. Só que Jesus está fazendo a mesma analogia para nós, trazendo para nós esse contexto, para mostrar que a partir dali ele não oferece a água amarga para ela, ele assume o lugar. Em vez de ele oferecer a água amarga, a Bíblia fala para nós que ele se oferece como água viva. Como a água viva, porque lá no capítulo 7, versículo 37, ele fala que é a fonte das águas vivas. Então, esse aí é o que a gente chama na teologia de ritual de substituição. Porque a partir do momento que se ele oferecesse para ela essas águas amargas para comprovar se ela estava em pecado ou não, ela sofreria as consequências, mas Jesus ele fala não. Hoje eu assumo o lugar dela. Então a partir de hoje o que ela fez, é como se ele tivesse colocado a cruz entre ela e aqueles que estavam acusando ela. Ele tá a oposição. Então ele estava falando, não, eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar que eu vou assumir o lugar dela, as consequências da água amarga, eu vou passar por ela. Então é o momento, a gente fala na teologia que isso é um arquétipo para a cruz, para a crucificação. E aí a Bíblia, e você vai tirando o texto assim, a Bíblia vai falar para nós que Jesus se inclina. Então, o texto fala lá em Gênesis que ele escreve na tábua, na pedra. E aí, quando Moisés desce do Monte Sinai, ele vê a galera toda fazendo bezerro de ouro, fazendo festa, fazendo coisa errada. E aí ele quebra a pedra. E aí o texto fala para nós que Moisés vai de novo, pela segunda vez, e vem as leis de novo. E quando o texto mostra para nós, Jesus ele se inclina novamente e começa a escrever na terra. Ele está fazendo uma analogia dizendo, olha, aquela primeira pedra que quebrou da lei, era a pedra da lei que foi quebrada por conta do pecado. E agora, quando ele vai escrever de novo, ele está dizendo, a segunda lei que foi escrita é como se fosse, a partir de agora, a nova aliança. E ele escreve na terra, porque quando ele escreve na terra, ele está dizendo assim, olha, o que ficava na pedra, ficava para sempre. Mas o que eu escrevo na terra, o vento sopra, o vento apaga, porque os pecados que, a partir de hoje, estavam escritos em pedra, que estavam escritos pela condenação, isso que é o rasgar a dívida, né, o escrito de dívida, hoje está escrito na terra, porque só um sopro pode apagar. E quando ele traz esse contexto para nós, ele está dizendo assim, olha, ele está escrevendo na terra também, porque faz relação lembra lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o fazer do homem à nossa imagem e semelhança, que foi feito do barro, do pó da terra, ele está trazendo para nós que a hora que ele escreve na terra, ele está fazendo uma analogia à nossa humanidade, à nossa natureza. Então, quando Jesus ele faz isso, e aí o mais engraçado, que o texto ele é contundente, a Bíblia ela não desperdiça tempo. A Bíblia ela fala assim, se a Bíblia escreveu 2 vezes que ele escreve na terra, depois se levanta e depois escreve de novo, tem um fundamento para isso. Se você olhar a tradição judaica, tradição romana, o juiz romano, para que a gente entenda o que está acontecendo ali, e Jesus era, assim, eu falo que tem um pastor amigo, né, pastor Williams, ele fala assim que Jesus é da hora demais, justamente por isso, porque quando ele escreve na terra, ele está falando para nós assim, olha, lá, quando a gente escrevia na pedra e condenava, hoje eu não condeno mais. Então hoje eu não vou condenar mais porque eu vou assumir esse lugar.
E quando ele está falando, a Bíblia está dizendo isso, o juiz romano, quando ele escrevia, a tradição falava que o juiz romano recebia a acusação. Fulano de tal fez tal coisa. Ele ouvia toda a argumentação, como um juiz. Ele vai ouvir a argumentação da promotoria e aí naquele momento ele vai abaixar-se e escrever o que ele está sabendo. Ah, então peraí, fulano de tal está escrevendo, fez tal coisa, fez tal coisa, fez tal coisa. Ele escreve. Aí, depois que ele escreve, a tradição, a história romana fala que o juiz se levanta e profere a sentença a partir do que ele escreveu. Então, fulano fez isso, isso, isso. Então, eu o condeno a isso, isso, isso. E aí, depois que ele faz isso, ele volta a escrever a sentença que foi proferida. E Jesus, quando ele faz isso, o primeiro momento, ele se inclina, levanta, só que em vez de ele proferir uma sentença de morte, ele profere uma sentença de absolvição. Uma sentença de perdão, uma sentença de liberdade. E aí depois ele volta a escrever a nova história, né? Então ele mostra para nós esses dois pontos, né? E aí o texto continua. Versículo 9, mas ouvindo eles a resposta de Jesus, né? Capítulo 9, quando ouviram isto, redarguidos da consciência, né? Alguns escritores falam do pensamento teológico e psicológico deles aí, né? Em João 9 fala redarguidos, ou algumas bíblias falam que acusados pela própria consciência, saíram um a um, né? A começar pelos mais velhos até os últimos. Algumas bíblias vai trazer até os mais novos. Quando ele fala redarguidos aí, ou colocados, acusados pela sua consciência, a psicologia está dizendo para nós que eles começaram a ver os pecados ocultos, né? O que provavelmente naquele momento, quando Jesus ele escreve os nomes daqueles que se afastaram, porque estão afastados do Senhor das águas vivas, ele está dizendo assim, olha os seus pecados, olha a corrupção, olha o que vocês têm. Alguns teólogos falam que ele escrevia no chão os pecados da galera. Algumas outras teologias vai falar que ele só rabiscava, só passava o dedo na terra. Mas, independente do que ele fez, ele está mostrando para nós a importância de não acusarmos, né? Porque essa mulher, ela foi levada dentro da igreja. Ela foi colocada em exposição dentro da igreja. E aí, quantas das vezes nós não, como igreja, nós estamos expondo as pessoas? Quantas das vezes a gente, dentro da igreja, estamos colocando o pecado da pessoa e se esquecendo de olhar o próprio pecado, como se dizendo assim, eu sou o santo, eu tenho a pedra na mão, a pedra está na minha mão, mas ele é o pecador, ele precisa ser apedrejado e não eu, né? E aí o texto continua, ele fala assim que todo mundo foi embora, né? Alguns pensadores, alguns teólogos vai dizer que os mais velhos começaram a ir embora porque tinham mais tempo, mais maturidade de consciência, e alguns escritores falam que mais teto de vidro, né? Então, opa, vou embora daqui porque o negócio estreitou, né? Mas a gente acredita que, assim, meu ponto de vista não está no texto, né? Assim, eu acredito que eles foram embora porque se constrangeram daquilo, né? E aí o texto fala para nós que sobrou só Jesus e ela. Santo Agostinho, ele tem uma frase clássica que ele fala em latim, mas ele vai falar para nós que só restou a miséria e a misericórdia. Naquele momento, ali só tinha a miséria, que era a mulher, né, a miserável, e a misericórdia, que era ele, né, que era Cristo. E aí, o verdadeiro juiz, que escreve na terra, que levanta, profere a sentença, e depois reescreve, provavelmente, a nova história, a nova aliança, ele se levanta e olha para aquela mulher. Ele ali era o único que poderia condená-la. Ele é o único que poderia apedrejar, era o único que poderia, porque ele era sem pecado. Mas aquele que era sem pecado, aquele que não tinha pecado, né, o verdadeiro juiz, ele se teve misericórdia dela, né? Então, conexão desse contexto aí, lá anota aí para você ler depois, Tito 3, versículo 5, fala assim que Paulo diz, né, ele nos salvou, não por obras de justiça,
que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Então a mulher não tinha nenhuma obra de justiça para apresentar para Cristo ali. Ela dependia unicamente da misericórdia dele. E isso é o retrato nosso. Nós não temos nenhuma obra de justiça, nós dependemos da misericórdia dele. Então, quando Jesus não alcança, aquele que ele está ali, que é a renovação que ele propõe ali, ele está dizendo assim: olha, eu que poderia acusá-la, eu assumo o lugar dela. As consequências do pecado dela, a partir de agora, estão sobre mim, não sobre ela. E aí, o mais legal, no final, ele fala, né? E eu vou ler o capítulo 8 ainda. Foi onde nós lemos, no capítulo 8, verso 10, né? O nosso querido operador de informática aqui que está comigo, Dalmo, ele vai colocar na tela para você. Ele disse assim, ó, endireitando-se Jesus, ou seja, Jesus colocando-se de pé, não vendo mais ninguém, né? E perguntou para a mulher assim: mulher, onde estão os seus acusadores? Quem é? Cadê aqueles que te acusam? Aí ele pergunta: mas ninguém te condenou? Versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. E ele disse: então nem eu também te condeno. Vai. Aqui tem uma grande chave, né, do processo da graça, está nesse texto, nesse final de versículo. Vai-te e não peques mais. Então Jesus, nesse momento, quando ele fala, vai, eu não te condeno, vai e não peques mais, Jesus está trazendo para nós a renovação. Então ele não está... É que a gente fala assim, mas é difícil falar vai, não peques mais, né? Porque fica como se fosse assim, olha, você me deve agora. Você tem a obrigação de fazer isso, porque eu salvei você. Eu te livrei da morte, então agora você me deve. Só que Jesus, quando ele faz isso, ele mostra para nós, até eu tentei entender essa ideia, e aí eu li uma metáfora, como se, por exemplo, você está se afogando. Lá na praia, você foi para uma piscina, você está se afogando. Aí, naquele momento do que você está se afogando, eu entro na piscina ou no mar e te resgato. Trago você para a superfície e você está vivo, bem. Só que em vez de eu dizer para você, olha, agora você me deve porque eu te salvei, Jesus está dizendo para nós, e eu vou dizer para você, olha, eu salvei a sua vida, você está tendo uma nova oportunidade. Então não entra mais na água, não entra mais no rio. E Jesus, quando faz isso para a mulher, ele está dizendo assim, olha, não é que você vai me dever a partir de agora, porque ela vai e não vai pecar mais, não porque ela deve, mas ela não vai pecar mais, né? Vamos dizer assim, o contexto, né? Porque a gente peca direto, mas estou dizendo assim, o pecado consciente, né, o pecado que a gente entende aqui no contexto como pecado que eu sei que eu estou fazendo, Jesus está dizendo assim, olha, você está indo e não vai pecar mais, não porque eu te salvei, mas porque você é salva. Então, porque você foi alcançada. Então, ele está dizendo para nós, ele está mostrando para nós aqui a justificação. Então, ela não vai pecar mais porque ele a justificou. Então, ele está dizendo assim, ó, a miséria e a misericórdia, ele está dizendo assim para nós, ó, se eu não te condeno, ele está dizendo assim, olha, eu suspendo a sua condenação, porque a partir de hoje, as pedras que viriam para você, eu vou receber na cruz. Vai vir sobre mim, né? Então esse perdão que está em Tito 5, que a gente fala, né, que é esse lavar da regeneração, está dizendo para nós que a vergonha pública que ela tinha foi lavada. Então, quando Jesus está dizendo assim, olha, vai e não peques mais, ele está dizendo assim, olha, você não vai pecar mais porque eu estou te dando uma segunda oportunidade. Então, não é porque você me deve, então você não peca porque você é justificado. Então, você não peca porque você foi alcançado. Então, você não peca porque você encontrou a Cristo. Quando você olha o texto, você vê realmente o verdadeiro encontro com Cristo. E eu posso ficar a noite inteira falando de encontros com Cristo. Encontros que transformam, né? Então, e nesse dia
que eu ministrei essa mensagem, a gente falou um pouco sobre batismo, né? Então eu trouxe esse contexto voltado também ao batismo, né? É como se fosse isso que Jesus está fazendo agora para nós aqui, ele está mostrando como se fosse para nós como se fosse um trailer do batismo, né? Ah, mas por quê? Não tem água. Não, tudo bem, não precisa ter água, mas só o fato dela ser lavada da regeneração, né? O capítulo 3 de Tito, 5 de Tito, fala, né? Eu li, ó. Quer ver, ó? Perdão, deixa eu achar onde eu marquei. Tito. Aqui, ó. Vai, não peques mais. Ai, peraí. Enfim, eu li em algum lugar. Aqui, ó. Aqui. Não é por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então ele está mostrando para nós, ele não precisou da água para batizar ela, mas está dizendo assim, olha, o lavar da regeneração que foi derramado sobre ela, é como se ela tivesse, no momento que ela está caída, é a humanidade pecadora, é o velho homem. A partir do momento que Jesus se levanta e fala, ó, nem eu te condeno, vai, não peques mais, é como se ela estivesse emergindo das águas uma nova criatura, por conta desse lavar regenerador, né? Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, nesse momento, faz uma visão ao batismo justamente por isso. E quando ele fala assim, vai, não peques mais, ele está dizendo assim que ninguém experimenta o servir, né? Ninguém experimenta esse livramento e consegue viver de forma egoísta. Ninguém experimenta essa renovação e vive assim, então beleza, fui renovado, fui salvo, fui liberto e tchau. Não, ele está mostrando para nós que quando ele fala vai, não peques mais, ele está dizendo para ela, ele está comissionando ela ao sacerdote, ao servir, né? Então ele está dizendo assim, consagra o resto da sua vida, consagra o que você tem de vida a me servir, a me amar. Então, o batismo é a nossa ordenação para o serviço. Então, Jesus ele mostra, desde o momento que tem um encontro com essa mulher, né? Se você olhar lá no começo, vamos fazer só para a gente encerrar, né? Porque senão tem né? Enfim, tem um monte de coisa, né? Falar da misericórdia de Cristo, e às vezes a gente fala assim, mas a gente precisa bater, a gente precisa exortar. Meu irmão, pregar Cristo é exortar. Olha o que Cristo fez, aquele que poderia condenar ela, não condenou. Nós que somos falhos, somos pecadores, quantas pessoas nós não condenamos? Às vezes o nosso irmão que está do nosso lado, nós estamos condenando ele. E Cristo, que poderia condená-la, não condenou essa mulher, né? Então você começa a ver quem que levou essa mulher para Cristo? Os líderes religiosos, escribas e fariseus, doutores da lei. Quantas vezes nós estamos presos na religiosidade, na religião, e se esquecemos de pregar o amor, esquecemos de trazer esse amor, né? O hino lá da cantora fala, quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Né? Quem é esse que eu não tinha nada para oferecer, eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim me amou. E quantas vezes nós temos aí a oportunidade de abraçar, a oportunidade de amar, e estamos apontando o dedo, né? Eu tinha um colega que falava assim, que se você aponta um dedo, tem 3 voltados para você, né? Apontando de volta. Porque a gente às vezes está apontando o dedo porque estamos religiosos, igual nossos escribas e fariseus do texto. Então você começa a olhar o que Jesus fez. Ele estava no templo de madrugada, ele passou a noite orando no Monte das Oliveiras. Ele está vindo de uma festa, da festa dos tabernáculos, que fala da luz e das águas. Ele fala que ele é a luz do mundo e a fonte de águas vivas. Quando ele fala fonte de águas vivas, ele já tinha falado para a mulher samaritana lá atrás.
Eu sou a fonte das águas, quem beber de mim nunca mais terá sede. Ele está dizendo assim, não é porque a água física que eu vou tomar e não vou ter sede, não. Ele está falando assim, você que vive no mundo, você que vive na perdição, aproveitando os prazeres, bebendo de águas que não te dão felicidade, a hora que você vier e tomar da minha água, você vai ter felicidade, você não vai sentir sede, ou seja, você vai viver bem, você vai viver feliz pro resto da vida. E aí, quando Jesus ele vem, no momento que a gente nem imaginava que isso poderia acontecer, essa mulher é pega em adultério, provavelmente ela é usada como uma isca para pegar Jesus, porque eles queriam pegar Jesus, acusar Jesus de algum jeito, e mesmo ela sendo colocada como isca, ela foi alcançada. A vida dela foi alcançada. Aquela mulher não queria, provavelmente não queria estar ali, mas eu imagino a vergonha pública, o pecado dela estava exposto. Só que os pecados daqueles que ali estavam ocultos. Então, beleza. Você quer apedrejar ela? Então, se você não tiver pecado, pode apedrejar. Olha o que Jesus foi fazendo para ter um encontro com essa igreja. E aí você olha, quando Tomás de Aquino fala que essa mulher, ela simboliza a humanidade, simboliza a igreja, ele está dizendo assim, olha, a igreja caída, que era acusada pelo inimigo, pelo diabo, quando ela teve um encontro com aquele que salva, aquele que busca, aquele que nos traz de volta, a igreja ela começou a ter uma outra perspectiva, uma igreja que poderia estar falida, uma humanidade que estaria caída, condenada à morte, a partir do momento que encontra o verdadeiro juiz, ela recebe absolvição. E mesmo sem querer. Eu não acredito que ela queria estar ali para ser absolvida. Ela provavelmente na cabeça dela, eu imagino, isso não está no texto, não vai falar que o pastor está pregando heresia. Não, isso é coisa minha. Eu acredito que ela já estava ali esperando ser condenada. Eu acho que ela já estava ali naquele momento esperando, eu vou ser apedrejada, ela já estava conformada com a morte. Mas naquele momento que Jesus ele faz o que faz, ele se rebaixa, quando ele não que ele se humilha, quando ele se encurva, ele está dizendo assim, olha, eu que sou Deus, que poderia estar de pé e apontar, eu desço ao mesmo nível da humanidade caída. Eu desço, então ele está dizendo assim, olha, os pais da igreja falam que lá em cima, lá atrás, que Cristo estava lá no céu, junto com Deus, ele desce. Ele desce, então esse descer lá do céu para a terra é o mesmo mostrado no texto da mulher adúltera. Ele se inclina, ele está dizendo assim: olha, eu que estava de pé, eu me inclino, eu saio do céu, eu desço para a terra para alcançar a humanidade. E a mesma acontece com essa mulher. Então Jesus ele alcança. E não importa o período, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, estava de madrugada. Então o momento que Deus proporcionou para que essa mulher fosse alcançada era aquele. Então eu falo isso para quem estiver em casa agora, que às vezes você acha que Deus não te ouve, não te vê, meu irmão. Eu vou dizer para você, não importa o momento, ele vai te alcançar. Independente que se às vezes você está esperando, aquela mulher provavelmente não estava esperando esse encontro, mas ela teve um encontro que transformou e mudou a história da vida dela. Então, quando você tiver esse verdadeiro encontro, eu acredito que na tua caminhada, se você ainda já não teve esse encontro, ou vai ter esse encontro, eu tenho certeza que a sua história a partir desse momento vai ser transformada. É só ver Paulo. Olha lá, Paulo. Paulo queria matar a crente. Aí num dia, belo e formoso, ele está no caminho de Damasco, como Saulo, e tem um encontro com Cristo. Transformou a vida dele. Ó, vamos falar de outro encontro. Posso ficar aqui a noite inteira falando de encontro. Samuel. Aí Samuel fica perdido. Menino Samuel, né? Vai lá, cadê? Aqui, ô profeta, ô Elias, né? E aí, que você quer alguma coisa? Não é eu. Vai lá de novo aí, ô filho. Quando você ouvir a voz, fala, Senhor, eis-me aqui. E o texto fala para nós que quando ele entra no quarto, ele ouve, Samuel. Ele fala, Senhor, eis-me aqui. À noite, ele dorme como um menino e de manhã ele acorda como profeta. Verdade. Olha o que eu encontro. Ele entra num quarto como um menino e acorda de manhã como um profeta. Imagina, meu irmão, olha o encontro que transforma. A mulher do fluxo de sangue, que toca a orla das vestes, ela teve um encontro com Deus. E aí vai
Quantas forem, eu vou falar aqui. Se eu vou falar das mulheres da Bíblia, tem um monte aí que teve encontro, né? Enfim. Mas eu falo isso para vocês nessa noite, meu irmão, trazendo isso para a nossa aplicação, né? Ele se inclinou, graças a Deus que ele se inclinou pela segunda vez. Quando ele escreve lá, ele está dizendo assim: olha, eu mudo a tua história. Olha, aqueles que te condenam não te condenarão mais, porque só eu posso te condenar e eu não te condeno. Ele está escrevendo, então quando Jesus ele se inclina, ele está decretando no aquele, eu acredito que no mundo espiritual, quando ele se inclina pela segunda vez, ele está decretando a condenação que havia sobre você acabou, caso encerrado. Então, quando você descer ao batismo, né, aqueles que não são batizados, Jesus está dizendo para nós: olha, a primeira escrita, que eram os seus pecados, aquilo que você tinha, aquilo que falavam de você, porque para mim, eu tinha esquecido, e eu vou lembrei agora, que eu acho que é a chave do cerne desse negócio todo, desse contexto, é que no final o texto vai falar para nós que Jesus ele chama ela de mulher. E se você olhar, deixa eu só achar, eu não vou achar o termo, mas o termo em grego, que se eu não me engano é Galiel, eu não lembro exatamente o termo em grego, ele está dizendo assim: ela chegou ali como uma mulher adúltera. Então ela vem, ela não tem nome, e o texto fala que ela foi surpreendida em adultério. Então ela chega como mulher adúltera. E lá no final, que a gente leu, versículo 10, ele fala assim: mulher. O que ele faz quando ele chama ela de mulher? Né? Algumas traduções, as mais antigas, vai trazer filha. Ele está dizendo para nós, quando ele olha e chama ela de mulher, ele está falando assim: olha, você não é mais o seu pecado. Você não é mais o adultério. Hoje você é filha. Você não é mais a sua história passada. Você, a partir de hoje, a condenação acabou. A partir de hoje, você é filha, você é a mulher. Ele devolve a ela a identidade que tinham tirado dela. A identidade que ela não tinha, né? E aí, algumas traduções, quando traz filha, teologicamente ele está trazendo para ela a paternidade, né? Então Deus está dizendo: olha, você não é só mais uma. A partir de hoje você é filha, a partir de hoje você é serva, a partir de hoje você não é mais o que te chamaram, você não é mais o matador, você não é mais o roubador, você não é mais o adúltero. A partir de hoje você tem uma nova história, porque a condenação acabou. A condenação parou, porque é como se Jesus estivesse dizendo assim: ó, entre o seu pecado e as pedras, eu coloco a minha cruz. A minha cruz, e a partir dali, Jesus está dizendo assim: olha, isso a gente chama de sacrifício vicário, é o sacrifício substitutivo, né? Então, eu tenho certeza que isso, quero que isso entre na sua mente, né? Se você muitas das vezes pensa que, eu não tenho mais, eu não sei mais quem eu sou, eu não tenho mais minha identidade, Deus está dizendo para você que hoje a tua história vai mudar. Ele está reescrevendo, e quando ele desce e continua escrevendo, ele está escrevendo uma nova história. Ele está dizendo assim: olha, a condenação acabou, vai, não peca mais. Ou seja, vai me servir, vai me buscar. E aí você começa a ver quão grande é esse amor, né? Então Jesus, ele assim, a gente pode falar de sacrifício, né? A gente às vezes fala na ceia lá de aquele que beba desse cálice, toma desse pão. O texto fala lá no finalzinho, ele fala assim: fazer isso em memória de mim, né? Mas fazer isso em memória de mim, mas a gente às vezes pensa que o memória de mim é só tomar a ceia. Quando você começar a pensar em memória de mim, que o texto fala, nem sei porque estou tocando nesse assunto, quando você imaginar o em memória de mim, você começa a imaginar todo o sacrifício de Cristo na cruz. Para começar a pensar: peraí, o que Cristo fez por mim? Ele entrou numa cruz que não era dele, que não era para ele. Ele entrou num túmulo que não era dele, era emprestado. Ele vai para um sacrifício, chicotada, espinho na cabeça, aquela lança que perfura ele do lado, tudo aquilo
É o em memória de mim. Não era para mim, não era para ele, era para mim, era para você. Tudo que aconteceu lá com Cristo era que eu e você teríamos que passar. Mas ele fala: não, peraí, hoje eu assumo esse lugar. Eu me coloco no lugar do Dalma, eu me coloco no lugar do Rodrigo, eu me coloco no lugar do Edson, da Mari, da Lourdes, para que eles sejam alcançados, para que eles recebam o favor imerecido, para que eles recebam a graça, né? Porque sem essa graça nós não podemos chegar até ele. Então eu tenho certeza que a graça te alcança, a graça te alcançou, e nessa noite vá com essa consciência que Jesus ele marca o encontro conosco no momento certo. Então, se você até hoje não teve esse encontro, eu tenho certeza que você vai ter esse encontro e a tua história vai mudar. Amém? Muito obrigado. Se deixar, eu fico aqui até amanhã falando, Jesus. E eu estou de folga ainda amanhã, posso ficar aqui até fazer uma vigília. Amém? Que Deus abençoe você. Antes da gente encerrar, eu sei que a gente vai orar, mas antes de você encerrar, leve isso para o seu coração, tá? E não deixe de buscar o conhecimento, né? A Bíblia fala que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Amém? Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito bem, amados, aí está a poderosa mensagem desta noite, né? E depois do encerramento da mensagem, trocamos aqui mais algumas palavras, né? É profundo a gente mergulhar dentro das Escrituras, dentro da escatologia, dentro da teologia. É muito profundo, irmãos. Você que nos acompanhou, que você possa refletir no que foi falado hoje aqui, que você possa, numa outra oportunidade, acompanhar novamente. Vai ficar gravada a programação ali no nosso perfil do Face, vai ficar também exposta lá no nosso canal do YouTube. Você pode ouvir a programação quando você quiser e quantas vezes você quiser. Medite profundamente em tudo isso quanto foi exposto hoje aqui. Com certeza Deus vai falar ainda muito mais, você vai conseguir extrair muito mais ainda para a sua vida, para o seu lar, para a sua família,
para o seu viver enquanto estamos aqui nessa terra. Amém? Graças a Deus, né? Muito bem, meus amados, vamos aí nos aproximando do final do trabalho. Vamos orar em favor de todos os nossos irmãos que estão participando com a gente. E a nossa irmã Ivone Boaventura está pedindo oração para a filha, né? Que vai estar vindo, fazendo uma viagem de São Paulo para Sergipe. Vamos estar orando sim para que Deus venha abençoar. E todos os demais irmãos que estão nos acompanhando, que possam agora também curvar-se diante de Deus, clamar pela misericórdia do Pai, apresentar as suas necessidades, sempre crendo que Deus tem a resposta, assim como Deus respondeu para aquela mulher, assim como Deus não a condenou, assim como Deus deu uma nova perspectiva de vida e de futuro para aquela mulher, que a gente possa hoje, nesta noite, também estar fazendo a mesma coisa. Então, eu queria convidar agora o pastor Rodrigo para fazer a oração da fé, a oração coletiva, a oração com todos nós, para que Deus venha abençoar a nossa casa, nosso lar, nossa família, a nossa vida, e que a gente venha compreender de verdade o significado e o sentido da palavra de Deus. Então, o pastor Rodrigo vai estar orando, apresente-se a Deus agora com as suas necessidades, e juntos vamos glorificar aquele que vive e reina por todo sempre. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para agradecermos, Senhor, tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, Pai. Ó Pai amado, como nós falamos nessa noite, Pai amado, a mulher adúltera éramos todos nós, que pela lei teríamos que ser mortos, teríamos que ser extinguidos. Mas o texto fala que Jesus, Ele interveio por nós e sumiu a nossa culpa. Então, Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, por o sacrifício de Cristo naquela cruz, Pai, que nos alcançou, que nos proporcionou de estarmos diante da Tua presença, Pai. Pai, eu também peço pelas pessoas que ouvirão essa mensagem, esse trabalho, que esse trabalho alcance, como a gente tem visto aqui, Sergipe, outros estados, Pai. Eu vi Barra Bonita, Pai amado, que o Senhor alcance cada canto desse país, Pai amado, através desse trabalho. Que essa palavra, que essa mensagem venha alcançar corações e que venha transformar vidas, Pai. Pessoas que hoje acreditam que não são nada, que não tem nenhuma perspectiva. O texto mostra para nós que Jesus, ele pode alcançar até o mais sujo dos pecadores, Pai. Então, Pai amado, Pai querido, essa graça que nos alcançou nessa nossa caminhada, eu agradeço, Senhor, por cada por cada momento, Senhor, na Tua presença, Pai. E eu peço, Senhor, Pai amado, que não deixe nos desviarmos dessa presença, Pai, que a gente venha permanecer, Pai. Como disse o texto, como disse o profeta lá, né, ele fala assim que eu perca tudo, mas que eu não afaste, não se saia de mim a Tua presença. Então, Pai, eu peço que a Tua presença não se afaste de nós, que a Tua presença permaneça em nós e que o Teu caminhar, Pai amado, seja o meu caminhar, que onde o Senhor colocar os pés, eu coloque os pés, que eu siga, Senhor, Pai amado, cada momento do caminhar, assim como todos nós que estamos ouvindo e participando desse momento aqui, Pai. Muito obrigado pela vida do Dalmo, Senhor, Pai amado, que
está à frente desse trabalho. Eu tenho certeza que muitas pessoas já foram alcançadas e muitas ainda serão alcançadas, Pai. Eu agradeço pela vida dele, da família dele, daqueles que aqui estão, Pai amado, Pai querido, de todos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Eu tô orando, irmão. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados, com esta oração da fé e agora com este prefixo musical, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, um novo caminhar. Primeiro agradecendo a Deus por tudo que Ele realizou aqui esta noite, pela Tua palavra que foi ministrada, pela graça que nos foi dada de poder apresentar este Cristo que salva, que cura, liberta, transforma, que leva-nos para o céu, que batiza com o Espírito Santo. A Ele toda a honra e toda a glória e o nosso agradecimento por abrir as portas para nós estarmos aqui falando do seu amor. E queremos também, claro, agradecer a cada um dos nossos irmãos internautas que nos acompanham em todo o Brasil e, por que não dizer, até fora dele, por graça e misericórdia de Deus, que vocês, meus amados irmãos e irmãs, possam ser alcançados pela mão poderosa de Cristo, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. O meu agradecimento por você abrir as portas do seu lar para que a gente possa entrar e, nesses minutos, passarmos juntos cultuando ao Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus, na sua bondade, venha recompensar a todos vocês. Amém? Graças a Deus. Pastor Rodrigo, chegamos ao final, meu amigo. Que Deus abençoe. Obrigado por estar conosco, por aceitar o nosso convite. Agora as suas considerações finais, aquilo que você ainda deseja falar, aquilo que Deus ainda coloca no seu coração e também as suas despedidas, meu amigo. Amém, amém. Tem muito para falar, já falei bastante. Eu queria só agradecer essa oportunidade. Eu queria considerar que esse um novo caminhar não é só uma palavra, mas sim um novo caminhar, né? Nós temos que caminhar diferente, nós temos que, a partir de hoje, mudar o nosso método de caminhar. Então, quando você olha para a cruz, você começa a enxergar e ver o que realmente, como eu estou caminhando, né? Quando às vezes eu falo lá, às vezes nas minhas ministrações, que eu vou esperar Jesus voltar, e Jesus, olha que Jesus, faz tempo que eu ouço falar e Jesus não volta, meu irmão. E se eu morrer agora? Jesus voltou para mim. Como é que vai estar a minha vida? Como é que está meu... Porque Jesus pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Então, como é que nós estamos? Como estamos, né? Então, nós temos que, a partir de hoje, fazer um novo caminhar. Não é caminhar de qualquer jeito, é caminhar de acordo com o que Cristo nos ensinou, foco na cruz. Eu tenho certeza que a hora que você começa a olhar, enxergar esse amor que deixou a sua própria vida para morrer por mim, por você, meu irmão, o negócio muda, a história muda, vira a chave. Então vira a chave na sua vida nessa noite, muda. Você que está ouvindo a gente, que você ainda não é batizado, não teve encontro com Cristo, né? Às vezes está indo na igreja e está indo de qualquer jeito. Deus está mandando dizer para você nessa noite que a tua história vai mudar, porque você vai ter um novo caminhar, tá bem? Que Deus possa te abençoar, que você tenha um final de semana, que hoje já é quinta-feira, já tenha um final de semana abençoado, um final de semana próspero, e que a sua semana e o seu mês, o seu ano seja um ano de vitória. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, pastor Rodrigo. Deus te abençoe. Obrigado pela mensagem que Deus colocou no seu coração, pelo estudo, pelo que nós aprendemos esta noite. Que Deus possa derramar muita graça, muita bênção e continuar sendo esta vitória na vida do povo, das pessoas que precisam, e que Deus possa continuar te abençoando, sempre colocando mensagens poderosas para que a gente possa se edificar na presença de Deus.
Amém? Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar conosco amanhã, a partir das 20h30, quando retornaremos com mais uma programação, um novo caminhar. Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, de muita paz, um sono muito reconfortante, e que a graça e a paz de Cristo possa estar na sua casa, na sua vida e em seu coração. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, se tudo na vida fosse só alegria, não daria para sentir o valor da felicidade. Às vezes, é preciso chorar para saber o quanto é bom sorrir. É preciso sentir saudade para sabermos o quanto gostamos de alguém. Quando temos tudo na vida, nada parece ter valor. Por isso, viva o hoje, esqueça o ontem e deixa Deus decidir o teu amanhã. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.